Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Ei, chegamos! Boa noite a todos, Pai do Senhor. Muito bem-vindo a mais um programa Tutorial de Menina. Hoje apresentado por mim, pela Beli. Oi, gente, Pai do Senhor, tudo bem? É isso. Hoje tem nós duas aqui para apresentar o programa. A nossa missionária Jéssica não está se sentindo bem, mas ela está assistindo lá de casa, quietinha, cuidando do bebê dela. E vai ser uma bênção hoje o programa. Hoje nós temos participações especiais que vai nos ensinar como estudar a Bíblia. Então, daqui a pouco a gente vai entrar no intervalo. Enquanto isso, pega a sua Bíblia, pega um rascunho, pega um papel, caneta. Vamos fazer umas anotações bem legal para fazer para ter esse conhecimento. Quando você for estudar a sua Bíblia, para ter um roteirinho, algumas ideias, vai ser muito legal o programa de hoje. Enquanto nós estivermos no intervalo, compartilha com seus amigos, com a sua família e fala para eles também pegar um caderno para anotar, porque eu tenho certeza que vocês vão querer fazer as anotações. A gente já está aqui cheio de caneta, de papel, a gente vai estudar junto hoje a Bíblia. Daqui a pouco a gente já volta, enquanto isso, compartilhe e manda suas perguntas para cá. Até mais! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque. Estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Adoro tudo. Voltamos! Agora a gente vai apresentar nossas convidadas de hoje. Vamos abrir para elas, para apresentar a Monique. Aqui está a Monique Bergonce. Acertei o nome. Nome difícil. Difícil. E acompanhando ela, anotei o nome, a Milene Alonso. Isso. Olá, gente, boa noite. Ela é aluna da Monique. É isso mesmo. Então ela conheceu bem como é que é a estratégia de estudo da Monique. Ela é boa professora? Boa. Eu testemunho vivo Bem aqui histórica. hoje, né? Hoje a gente Que vai medo. Ensinei bem. Ensinou bem? Então a gente vai aprender tudo isso hoje.
Isso aí. A gente já pode iniciar fazendo as perguntas para você, Tá bom? já sobre o tema? Tá bom, pode sim. Uma honra, uma alegria, desculpa. Imagina. Uma pode honra, uma alegria estar aqui, né? A última vez estávamos distanciadas, não podíamos estar juntas, né? Mas hoje, presencial, é bem mais difícil. Mas é bem mais legal. Dica, em casa é mais tranquilo, mas aqui as borboletas aparecem, mas é bênção. Vai ser legal, você vai ver. Vai ser como sim. Passa bem gostoso o programa. Isso aí. O nosso tema é sobre como estudar a Bíblia. Sim. Então, eu já vou iniciar com uma pergunta para você iniciar nessas dicas de como bom. fazer esse processo. Tá Monique, bom. por que a gente deve estudar a Bíblia? Boa pergunta. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Nós devemos estudar a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é onde contém todas as instruções de Deus para com a nossa vida. A Bíblia é a vontade de Deus escrita para nós. Então, se nós... Eu ouvi isso uma vez e isso gravou no meu coração. Quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia pentecostal do meu sogro e ele falou assim para mim, isso aqui é o manual de instrução do crente. Eu achei tão interessante porque eu tenho um hábito de tudo que eu compro, todo eletrodoméstico, todo aparelho vem um manual de instrução, né? Para a gente saber como usar e para que a vida útil daquele aparelho, daquele utensílio, se prolongue. E eu fiquei pensando muito tempo, e eu penso, toda vez que eu pego aquela Bíblia, eu não uso a Bíblia porque eu tenho medo de perder a Bíblia. Eu usei muito tempo, guardei, aposentei ela lá, e guardei ela, agora eu uso outra. E você pensar que aqui o fabricante é Deus. O fabricante é Deus. Nós somos a sua obra-prima. E aqui está o manual de como prolongar a vida útil dessa matéria-prima, dessa obra-prima que Deus fez, que é o ser humano. Uau. Então, devemos estudar a Bíblia. Por quê? Porque é nela que vem a vontade, os preceitos, as ordenâncias, os ensinos, e para que nós possamos conhecer a Deus. Aqui é onde Deus se revela. A Bíblia é Deus se revelando para conosco. Então, não tem como termos um relacionamento com Deus se não conhecermos a palavra de Deus, que é o manual de vida, é o nosso norte, é a nossa bússola. Então, não tem como. Então, por que devo estudar a Bíblia? Para entender a vontade de Deus para conosco. Essa é a resposta. Perfeito. É isso aí. Já dá vontade de ir anotando tudo que ela vai fazer. É professora top mesmo, aquela que você vai fazendo o texto, tá falando. É isso aqui. Eu acho interessante lá na escola bíblica, né, pela misericórdia, dei aula algum período de tempo na igreja de Santa Maria, na regional, né? Lá as turmas de EBD era dividida por turmas, né? Uhum. E eu dava aula para as irmãs, né? Um privilégio, né? Dar aula para as irmãs lá na igreja. E eu tinha umas irmãs que era assim, era o tempo todo com a canetinha. Por quê? Porque você vai falando, né? E vai surgindo o versículo, e aí, como é muito rápido, então, e o tempo é bem curtinho, então elas iam anotando e eu falava, e eu dava lição de casa também, Bélia. Eu falava, não, lição de casa, é para ler o capítulo todo, e aí a gente dividia com outras professoras, mas era assim, sempre ali. Então, é bom anotar mesmo. Esse é o princípio do ensino. A professora fala, aluno escreve, anota, que na hora a gente lembra, depois a gente esquece. Esquece tudo. Aí a gente esquece. Então, não é só bom. Bíblia, é Bíblia e caderno. Bíblica, é isso aí. Eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia sem papel e caneta. Eu tenho essa particularidade. Eu não consigo. É tanto que se você olhar aqui a Bíblia, ela é toda rabiscada. Eu já me identifiquei porque a minha também é cheia de post-it. Post-it, ó, é toda rabiscada, cheia de anotação. E aí que é bom, porque aí, às vezes, a memória falta, a caneta e o post-it te lembra. É isso aí. Vocês levam caneta para a igreja? Caneta. Eu vou contar um segredo. Essa é dica. Essa, se vocês não pegarem... Olha, eu até trouxe aqui, ó. Lápis de cera. Giz de cera. Ele é de uma cor fluorescente, igual o marca-texto. Neon, né? Neon.
esse giz de cera não marca a página da Bíblia do lado contrário. Muito bom. Porque quando a gente usa a caneta, às vezes a caneta sai, né, não fica retinho, porque a gente está com pressa, dependendo da igreja com a Bíblia no colo, não dá para marcar. Então, a gente usa o lápis de cera, que não marca do outro lado da página. Não vaza Então, pro fica a outro lado. dica aí, se você estiver legal. indo para a igreja, leva um lápis de cera ou um lápis de cor também resolve. E aí você rabisca essa o dica, versículo. Fica a dica lá. Se você marcar com marca-texto, aí fica marcando na página contrária. Então, ó, você... Dica Muito boa, bom. essa é boa. Já iniciou com dicas muito importantes para marcar. É isso aí. Giz de cera. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, vamos lá. Como devemos estudar? Essa pergunta é boa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou estudar a Bíblia. Por onde eu começo? Essa é a dúvida de todo mundo, Todo né? mundo, por onde eu começo? Como que eu vou começar? Como que é estudar a Bíblia? Principalmente para um novo convertido, né? E tem pessoas, e aí é de pessoa para pessoa, que fala assim, eu vou começar... Eu, quando me converti, particularmente, foi assim. Eu comecei lendo Gênesis. Falei, vou ler Gênesis e vou até Apocalipse para conhecer a Bíblia. Quando você está em Gênesis, está tudo muito bom. Você vai para Êxodo, está perfeito. Ok. Deuteronômio começa a ficar estranho. Puxando. Quando você chega em Número, também fica mais estranho. É só no... Aí você vai Levítico. Né? Eu falei até a ordem errada. O nervosismo, às vezes, né? Errar os 5 primeiros livros, né? Êxodo, Levítico, na dúvida. Canta mentalmente a musiquinha do Diante do Trono. Todo Gênesis, mundo. Êxodo. Não é vergonha, não. É só não cantar alto para ninguém ouvir do seu lado. Aí Todo fica a mundo- dica, todo mundo já adolescente. cantou essa musiquinha na hora que o pastor falou um livro lá da Bíblia que não tem costume de indicar, né? Principalmente quando o pastor fala assim, ó, leia, vamos abrir a nossa Bíblia em Sofonia. Você fala, meu Deus, Aí como Então, às vezes, você pegar do começo para o fim é uma boa leitura. Mas eu sempre aconselho um novo convertido, por exemplo, a começar pelo Novo Testamento. E de preferência pelo Evangelho de João. Porque aí você vai lendo, ele é mais fácil de se entender. Porque os outros evangelhos, ele tem algumas linguagens específicas. Mateus escrevendo para judeu, Marcos escrevendo para romano, Lucas escrevendo para grego. Aí você chega em João, João escreveu para quem? Para todo mundo. É fácil de entender. Então, leia João, conheça Já quero anotar Jesus. aqui. Peraí, João Ah lá, escreveu para Vamos lá, João. É isso aí. Aí, ó. Eu sabia que cada um escreveu para um povo. É isso aí. Ó, já vai. Cadê o caderno, gente? Cadê a anotação? Cadê a caneta? Bora lá, vamos lá. Mateus escreveu para quem? Mateus escreveu para os judeus. E quando eu digo que escreveu para os judeus, é só a forma literária, né? É só o jeito que ele escreveu. Ele usa palavras de fácil entendimento para judeu, né? Demais. Deixa elas anotar, porque o Meu professor tem que Deus. mandar escrever, não pode ser aquelas professoras que sai correndo, acelerada. O próximo é Marcos, que escreveu para os romanos. Marcos. Cadê? O público-alvo dele, né, era mais para os romanos. Vamos aproveitar que aqui não tem lousa. É mesmo. Eu vou na contar um paga. negócio para vocês. Em casa eu pintei uma parede assim, ó, mais ou menos desse tamanho aqui, de lousa. É uma tinta específica. Fica outra dica ótima. Mau sonho meu. É. Pra poder ficar escrevendo. Olha, faz no rabiscando seu com as quarto, Keila, é crianças. fácil. Você compra a tinta. Eu posso dar o nome da tinta? A marca? Dá? Não pode. Pode. Souvenir. Você compra nesses grandes depósitos de material de construção. Eu comprei uma latinha assim pequena, pintei uma parede de 3 por 2,5 e ainda fiz uma parede no meu quarto, que é o quarto de guerra. Ó, Aí, que ó, top. as irmãs aí que estão assistindo. Eu vou dar essa dica pra missionária Jacira, que ela tem um quarto Olha de aí, guerra. é isso. Eu vi o quarto. Ela Aí, falando ó. que ela tem um lugar secreto. Aham. Você põe, eu pintei a parede assim do meu quarto, uma paredinha pequena. Eu pintei de lousa. Você tem giz de lousa normal, apagador pode ser até um pano. E aí eu ponho lá os nomes e as causas. Olha que Então, legal. quando eu entro, e isso serve para o meu esposo, porque aí quando meu esposo vai orar, ele bate o olho na lousa
e vê lá os propósitos e já fala, também, Senhor, tá lá o propósito Muito tal. Já legal. pensou você enumerar todos os problemas? Vai uma lousa inteira. É, Você não esquece de orar. mas aí é que tá, né? O poder, desvirtuamos aqui a conversa, mas a gente já volta. O poder da intercessão. Porque quando você ora intercedendo, você está orando e esperando que aquele nome saia da lousa. Eu tirei muito nome da lousa. Olha, Uns para, né, para a bênção, para a vitória, e outros que foi promovido, né, nessa época de Covid, né? Então, meus sentimentos a todas as famílias, mas tem os nomes, então é muito interessante. Você tem um reforço. Então, até os meninos, meus meninos pequenos que falam, ai mãe, não sei orar, mãe. Pelo que eu vou orar, mãe? Eu falo, olha para a lousa, tem os nomes lá, escolhe 2 nomes, fala, Senhor Jesus, visita o nome lá, aquele nome, e tá orado, né? Mas voltando, eu pintei uma parede de lousa para dar aula para os meus filhos, para dar aula para, na época da pandemia, algumas ovelhas, né, que não podia ter culto e tal, e aí levei algumas pessoas, a irmã Milene, né, e aí a gente usa a lousa lá, o esposo dá aula na lousa aí. Nossa, muito legal. Muito legal, é muito gostoso, você vai gostar. Fica mais divertido, conforme você vai aprendendo, descobrindo sobre o versículo, você vai anotando ali. Não torna cansativo ficar exatamente. E até visual, eu sou muito visual. E você, a gente, o ser humano, boa parte, né, de nós, somos muito visual. Para comer, para tudo. Então, assim, a gente aprende muito mais vendo, com exemplo. Então, para crianças, por exemplo, que assim, os meus alunos mais assíduos são os meus 2 filhos, um de 7 e um de 9. Então, eu faço desenho, o meu mais velho já dá aula para nós na lousa. Que legal, É impressionante, é impressionante. Ele fez lá toda a trajetória de Moisés na lousa. Pedi para ele me ensinar. Ele põe lá na lousa e ele fala e ele põe. Então, assim, e fica muito visual. E aprende. Registra melhor na imagem. Muito melhor. Eles são muito visuais, né? E eu fiz tantos estudos já com eles. As cartas de Apocalipse. A criança de 7, a criança de 9. E fiz um quadro na lousa. Tá até no meu Instagram depois. Tá lá a foto, eu pus lá. E eu pus lá, porque eu dou aula de teologia para eles. Ai, que top! Não sou professora, né, de teologia, não tenho teologia, não sou formada. Mas eu dou para eles lá um pouco básico, né? É seu primeiro público. É meu primeiro, é minha classe vitalícia, né? Dessa daí eu espero ir até bastante tempo, né? Ah, sim. Mas é isso, onde nós paramos, Marcos Marcos escreveu para os romanos. Aí a gente dá aquela pausa, né? Aquele silêncio. E Lucas, é só o barulho das canetas, escreveu para os gregos. Então, já respondendo enquanto elas anotam, o que nós devemos fazer? E João escreveu para todos. Não tem a linguagem dele já serve para nós até os dias de hoje, né? Não que os outros evangelhos não sirvam, né? Mas é um contexto diferente. é um contexto diferente. Você vai ver até que quando Marcos vai colocar algumas palavras, ele depois põe, quer ver até um exemplo bem prático? Ele coloca entre parênteses. Ele vai colocando entre parênteses a palavra para judeu, ele traduz as palavras, porque o nervoso, às vezes a gente vai perdendo tudo, né? Aqui, ó. Aqui, achei. É tanto rabisco. Olha lá, ó. Quando a gente pega um texto bem famoso da filha de Jairo, ele vai dizer assim, no Evangelho de Marcos, você vai ver ele dizendo assim, ó, para a menina, né? Talita cumi. E isso é uma expressão judaica. E ele vai traduzir, que traduzindo é, menina, a ti te digo, levanta-te. Então, ele está escrevendo, como ele está escrevendo para um outro público, ele tem que explicar o que ele está falando. Então, ele vai dizer, isso significa... Então, você vai ver que no Evangelho de Marcos, ele usa, às vezes, essa expressão. Que ele fala a palavra e diz que traduzido significa tal coisa. Porque ele tem essa, entendeu? Porque o público dele é diferente. Ele está expondo o Evangelho de Jesus para um outro público. E isso serve para nós, quando pregamos, por exemplo, que nós temos que estar atento ao nosso público. Então, se eu estou falando para irmãs, eu posso usar um tipo de linguagem. Se eu estou falando para jovens,
Não que você vai rebaixar o seu vocabulário, mas você tem que usar uma linguagem ao qual eles consigam assimilar. Porque não adianta uma palavra pregada, cheia de grego, hebraico, de coisa, e a pessoa sair do culto sem entender nada. Então você tem que usar uma linguagem fácil, e isso se aplica quando foi escrita a Bíblia, inspirada por Deus, com as suas formas literárias. Entendeu? É isso aí. Até mesmo em cultura, não é? Cultura, sim. Porque às vezes, até mesmo para você levar o evangelho para alguém, se você for levar para uma pessoa que tem não é tão rico em educação, em aprendizado, Sim. se você for falar palavras Difíceis, eles acabam não entendendo nada, né? É. Então não é questão da palavra, é o poder mesmo da palavra de Deus, né? Sim, sim, Não sim. a forma de se falar. Eu acho isso verdadeiramente até um pouco difícil de compreender. Como uma pessoa, e eu ouvi muitos testemunhos já, de uma pessoa, por exemplo, analfabeta que aprendeu a estudar a Bíblia. Muitas Me histórias assim, explica né? como. E isso a pessoa aprende pelo poder do Espírito. Porque, assim, como eu disse, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro que eu vou ler, vou gravar e acabou e aprendi e ótimo. A Bíblia, você só consegue compreender verdadeiramente a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo. Sim. Se você ler a Bíblia por ler a Bíblia, você simplesmente vai ler a Bíblia como um livro. Aquilo que você leu, e eu tenho que tomar até um pouco de cuidado com isso, mas aquilo que você leu não vai produzir em você exatamente o que ela produziria. A Bíblia por si só, ela penetra, é a palavra de Deus, Mas a compreensão, a aplicação, que é o que nós vamos entrar agora, a compreensão, você precisa de um estudo, de compreender o que Deus está falando. É Deus falando, né? Quando a gente ouve, né, muitas das vezes, eu vou falar aqui para vocês, né, e eu tenho filho, eu posso dizer isso. É a mesma coisa quando a mãe está falando, você está ouvindo, e depois você esqueceu tudo que a mãe falou. Mas ela falou? Falei. Por quê? Porque eu estou ouvindo, mas não estou processando. É a mesma coisa. Eu estou lendo, então eu estou ouvindo, se pode-se dizer assim, a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porém eu não estou processando nada, eu estou só pondo para dentro. E às vezes até é aquela questão que a gente tem que analisar, que é muito espiritual também. Por que tem tanta gente que abre a Bíblia, não consegue ler e sente sono na hora de ler? Tipo, ela não consegue entender que não é só realmente um livro. Exatamente. É algo muito espiritual e que tem que Exatamente. estar realmente alinhado para você conseguir compreender e extrair Exatamente. o que você precisa. É o que eu falei, é a voz de Deus. Se você abrir a Bíblia e entender que isso é a voz de Deus, você já abre um leque para o reino espiritual, porque você sabe que você está querendo ouvir a voz de Deus e tem todo o mundo espiritual alinhado para que você não compreenda a voz de Deus. É a verdade, né? É a verdade que É a verdade. liberta. A Bíblia diz em Romanos 10, 13, se eu não me engano, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Sim. Então você não consegue produzir fé se você não estiver alinhado com isso aqui, porque é Deus que produz em nós a fé pela palavra. É pelo conhecimento. É isso aí. Então, como devemos estudar? Nós falamos, né? Nós precisamos de um cronograma, Keila. Primeira coisa, é um cronograma. Não Qual é de é qualquer esse? jeito, então. Não. Você tem que ter um roteiro de estudo. Mas, irmã Monique, como é que eu faço esse roteiro de estudo? O que você quer estudar? Começa assim. Você precisa ter em mente o que você quer aprender. Eu preciso conhecer tal coisa. Esses dias eu conversando com a missionária Eliana Camilo, ela me deu uma dica que eu nunca tinha pensado. A botânica da Bíblia. Estudar sobre a fauna da Bíblia. As árvores, as plantas. Eu nem saberia por onde começar. Pois é, por isso que você precisa do cronograma. Primeira coisa, para você estudar a Bíblia, você precisa ter uma rotina. Então, não é assim, hoje eu vou estudar e daqui 6 meses eu volto a pegar e estudar. Você tem que ter uma rotina. E tudo que você faz, isso cientificamente comprovado, tudo que você consegue fazer e executar por 21 dias, depois fica fácil. A dificuldade é os primeiros 20 dias. Você conseguiu fazer 20 dias, não importa o horário, mas você tem que ter uma disciplina de horário. Então, por exemplo, eu vou acordar todos os dias, eu vou dizer o meu caso, eu acordava bem cedo junto com meu esposo, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Aí eu pegava a Bíblia e ia estudar, todos os dias, de segunda a sexta.
Agora eu já não faço mais assim, porque o horário já não me permite. Então, o que eu faço? Eu espero as crianças dormirem. Então, se eles dormem 10 horas, eu vou pro computador. Se eles dormem às 11, eu vou às 11, meia-noite. Aí depende da animação deles, né? Então, você tem que ter, primeira coisa, um horário fixo para ler, todos os dias. De preferência de segunda a segunda. Você não consegue de sábado e domingo pela correria? Faça de segunda a sexta um período. Eu tenho meia hora para ler. É a meia hora que você vai ter. Mas tem que ter, tem que começar de um jeito. Então, o primeiro tópico, eu tenho que ter um horário, eu tenho que ter o que eu quero estudar, um foco. Porque se eu pegar, como eu falei, se eu pegar e ir lendo, não é um foco. Então, dicas para foco. Dicas. Eu posso estudar um livro de cada vez. Eu posso escolher um personagem para estudar. Então, eu posso, por exemplo, estudar, que nem agora na Escola Bíblica Dominical, nós estamos aprendendo sobre alguns reis. Então, eu posso fazer um estudo dentro desse de personagem, fica a dica, eu posso fazer um levantamento de todos os reis de Israel, do Reino do Norte, do Reino do Sul, e vai levantando. Aí, dentro disso, você vai, eu vou dar um exemplo depois como você vai fazer. Eu fiz um estudo particular sobre todas as mulheres da Bíblia. Você consegue imaginar quantas mulheres tem na Bíblia? Quantas? Vamos dar um chute. Quantas, Keila, você acha que tem? E se a gente Famosa? jogar esse chute pra galera? Ótimo. Fala pra mim aí a dica aproximada de quantas mulheres tem na... Isso, nomes... Não vale jogar no tio Não Google. vale, nada de Google. Esquece o tio Google. Esquece Google. Nada, Seus não. conhecimentos, Alu. Não tô dizendo eu tô dizendo nomes bíblicos citados. Porque tem mulheres que ela é dito o nome, mas não fala mais nada, absolutamente nada. E vale também para aquelas que se chamam mulher cananeia, mulher do fluxo de sangue, não importa. Tem que ter contato Tem que ser, exatamente, nem que seja mencionado o nome dela lá, eu quero que você me fale. Eu trouxe até o caderno, ó, mas eu não vou contar, não vou mostrar, senão eu vou dar spoiler para você. No final, a gente revela, então. Isso aí, no final eu mostro para vocês e falo uns nomes bem curiosos. Então, personagem. Então, você pode ir por reis, por mulheres. Você pode falar, hoje eu vou aprender só sobre Davi. Irmãos, tem coisa, hein? Tem coisa. Tem, eu vou falar de Moisés. A Bíblia inteira fala de Moisés. Então, é um estudo bem longo. Então, é um personagem. Eu posso decorrer sobre um assunto. Eu quero aprender sobre fé. Então, eu vou na Bíblia, eu vou pesquisar algumas pessoas que fala de fé, que foi exemplo de fé. Ou eu posso pegar uma passagem bíblica. Eu vou hoje aprender sobre a parábola da semente. E aí eu vou ficar todo o tempo que eu tiver dentro daquele versículo, dentro daquele tema, dentro daquele assunto. E às vezes quando a gente está fazendo esses estudos, também tem as referências da Bíblia no período em que você está estudando, por exemplo, da parábola, que tem lá uma referência, e aí você pode ir lá, abrir nos outros versículos. Exatamente. É por isso que é muito importante, né, você saber o material que você tem. Você tem que ter um material, o básico de tudo. É uma Bíblia de estudo. É o básico. Um dicionário é bom você ter, dicionário de língua portuguesa e um dicionário bíblico. Porque vão ter palavras que dentro do dicionário de língua portuguesa talvez não vai corresponder ao significado bíblico. Essa Bíblia que está aqui em cima, que é a palavra-chave, também é interessante. Isso, também é interessante porque ela tem algumas palavras que são grifadas, ela tem um grifo nela, e ela vai dar a tradução do original. Porque isso é muito importante. Eu posso dar um exemplo bem interessante? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ao vivo é mais difícil. Lucas, deixa eu ver se é 9. Lucas 9. É Marcos 9, perdão. Também é em Lucas 9, mas a palavra está em Marcos. Empresta ela para mim. Marcos 9. Capítulo 9, versículo 24. Eu não sei se vai estar aí, mas você confere comigo aí, Keila. Marcos 9. 24, Marcos 9, 24.
Peraí que sumiu o Marcos da minha vida. É Bíblia nova. Nós estávamos falando, enquanto ela procura, que quando a gente... Que a Bíblia, Acho. né? Às vezes a Bíblia nossa assim, é tão surradinha, né? Mas eu brinco que se eu trocar de Bíblia, eu não acho o Salmo 23 na Bíblia. Some, desaparece, sabe? Então, tem que ter familiaridade com a Bíblia. Achou Marcos 9, 24. Aí, a palavra menino está grifada aí? Não. Eu não sei se nessa Bíblia está, eu não me lembro. Não, essa Não está. Mas deixa eu traduzir aqui para você, ó. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Essa palavra menino, na minha tradução, eu não sei como, né, na Corrigida Fiel e Almeida Corrigida Fiel, é menino. A palavra do original se diz paidion. Eu não sei falar, tá, irmãos? Se escreve paidion. E essa expressão, quando se usa na Bíblia, que fala menino, e ele usa essa palavra, paidion, significa um menino que tem entre 7 e 12 anos. Que interessante, Nossa, né? Você entende? Então é muito Tudo tem um interessante. porquê, né? Tudo. Então, às vezes, Isabelle, eu era muito, assim, preconceituosa quanto a grego e hebraico. Eu nunca estudei, meu esposo estudou, meu esposo fez o seminário, então, às vezes, a gente recorre ao esposo. Eu tenho vontade de aprender. Por quê? Porque isso faz uma diferença, porque o texto diz apenas que ele era um menino. E o menino, o contexto da palavra, esse menino o quê? Ele era possesso de demônios, ele se jogava no chão, né? Então, assim, a tradução, você vai entender que não era um menino de 4 anos, não era um bebê, e também não era um jovem. Então, ele era um menino entre 7 e 12 anos. Fica melhor, assim, a compreensão do texto. Você assim, consegue imaginar. Você já visualiza. Visualiza. Então, você consegue visualizar um menino já grande, com entre 7 e 12 anos, e o pai, quando Jesus pergunta para esse pai, perguntando há quanto tempo isso sucede, ele vai dizer, desde a infância. E a infância também, a palavra da infância, eu não vou me lembrar agora a palavra infância, mas infância é entre 2 e 3 anos. Ou seja, começou muito Então, você, pela palavra detalhista. do original, entendeu? Quando você lê por ler, é diferente de você ler e tentar entender. Sim. Porque parece que não tem nada. Às vezes a pessoa fala, é a palavra do original, ai, que chatice. A pessoa lá vem a pessoa querer dizer que sabe grego, que sabe hebraico. Mas não é, tem um sentido, porque você consegue dizer e dar uma base e uma segurança para o que você está A falando. compreensão fica muito melhor, né? Muito melhor. Então, por isso que é importante você ter um dicionário, você ter uma Bíblia de estudo e você ter esse cronograma. Outra coisa dentro do cronograma, deixa eu dar um golinho na água. Enquanto isso, a gente tem as perguntas, hein, para ser Isso, respondidas vamos aí. lá. A gente tem quantas mulheres tem na Bíblia? Quantas mulheres são citadas na Bíblia? E aproveitando, dá pra gente já ler alguns comentários por aqui. O que vocês acham? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos ver se já chegou o primeiro. Primeiro é a irmã Agrela de Lima, que ela nos deu a paz do Senhor. Amém. Ela Paz do apareceu Senhor. aqui, estávamos com saudade dela. Sim, Ela não verdade. estava Ela aparecendo sempre aqui. E Sempre agora parece. voltou. Temos muita gente hoje conversando conosco. E tem também a Maria Inês, que deu a paz do Senhor. Ela é da cidade de Jarinu, Nova Trieste, é isso? Trieste? Na Regional 5 de Campo Limpo. Falou, Amém. Deus abençoe vocês cada vez mais. Paz do Senhor, irmã Paz do Maria. Senhor, Maria Inês. O irmão Richard, Ai, meu né? esposa. O irmão Richard deixou aqui um recadinho para missionária Monique. Meu amor, estamos aqui assistindo, eu e meus meninos. Só que temos alguém aqui usando acho que o seu canal. Mas eu e o Pedro Entendeu? estamos assistindo. Alguém pegou seu carro. Ai, meu amor. Eles mandaram um oi também. Verdade, eles perguntaram se podia usar o computador. Eu falei, pode Pode meu usar. amor. Ai, Usa. A missionária Saudade. Luciene Ai, está missionária também nos Luciene. dando a paz do Senhor. Paz do Senhor. Ela já deixou a resposta, mas a gente fala daqui a pouco. Amém. Vamos continuar Ai, meu falando. Deus. Só que a gente tem uma pergunta daqui da Elinária, que ela perguntou qual horário que a gente costuma ler a Bíblia. E aí? De cada um? De cada um? Vamos de cada um. Ai,
eu tenho os meus horários de estudo, né? Então, como eu até já falei, né? Ou é de manhãzinha ou é à noite. De preferência quando meus filhos já dormiram. Quando eles estão muito agitados, eu desço para brincar um pouco com eles e levo a Bíblia ou um livro. Normalmente é um livro, porque ler a Bíblia sem um papel é muito difícil. Então, eu sempre desço com um livro, enquanto eles correm, brincam, se diverte, aí eu leio. Então, meus horários é ou de manhã ou à noite, depois que eles dormem. Alterna pelo sono das crianças. É isso aí. Eu leio de manhã antes de iniciar o trabalho. Peguei esse costume porque eu percebia que se fosse em casa eu fugia da rotina. Eu não ia conseguir ter rotina. Aí eu levei a Bíblia para o serviço, ela fica do lado do meu computador. Antes de eu ligar o computador, eu faço o meu estudo. Eu também Rapidinho. prefiro o horário da manhã. Mas Eu fico geralmente, mais às atenta. vezes, quando tem alguma coisa, eu falo, então hoje vai ter que ficar pro final da noite. Depende também do dia, o que vai acontecer. Verdade. Mas geralmente é de manhã. Eu consigo me concentrar melhor de manhã. Amém. Eu também. Eu também. Na realidade, por conta da rotina, né, de trabalho, a gente acaba que se deixando... Se você for deixar, você acaba não lendo. Você acaba colocando isso como uma desculpa e só lê nos cultos. E até porque à noite né? tem mais aquela coisa da gente ficar, ai, tá cansado. Isso, você tá mais cansado. Depois. Ou assim, dependendo da sua vida, tipo, da sua rotina. Você chega, você vai direto pra igreja, você sai do serviço, chega isso direto pra mesmo. igreja. Aí você Já fala, não, li já a li, Bíblia já na li, igreja. já Isso mesmo, Mas só que não é isso, né? não é a Então, mesma coisa. Isso não é a mesma E coisa. você sabe o que eu descobri? Eu descobri uma coisa. Como você acorda e o que você faz no momento em que você... Eu vou usar a parte da manhã num contexto. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, ou como você está quando você acorda, é o que vai reger o seu dia. Então, se eu acordo, por exemplo, atrasada, perdi a hora, e você fica nervosa para querer sair rápido de casa, você pode perceber que o decorrer do seu dia, ele vai ser assim, atropelado, agitado. Você vai ficar um pouco mais nervosa com as coisas. Quando eu digo nervosa, é Ansiedade, aquela né? ansiedade de querer resolver tudo e tudo fica atropelado na vida da gente. Então, se você tem a possibilidade de ter a primazia de ler a Bíblia logo no começo, é o que vai reger o seu dia. Porque aquela palavra que você lê de manhã vai dominar o seu dia. Se vai acontecer alguma coisa durante o seu dia e você vai lembrar da palavra que você leu de manhã e Deus vai te falar, Coração minha já serva, eu já te avisei de manhã que isso ia acontecer. Isso aqui, é um perigo. Isso aqui é um perigo. Porque muita gente, quando abre o olho na cama, é a primeira coisa que faz. Com o pretexto de olhar a hora, que horas são? Aí você já vê a notificação dos pop-up de WhatsApp, rede social, e quando você vê, você já acordou com isso aqui na mão. Sim. E às vezes para pessoas jovens que não estudam de manhã, estudam em outro horário, adolescente, ou até mesmo nós, né? Eu vou dizer por mim que sou dona de casa, eu já percebi que se eu acordar com isso aqui na mão, é o dia inteiro com isso aqui na mão. Você fica refém disso. Então, aconselho, acordou, faça a sua oração. Se você tem a oportunidade de ler, leia. Se você, que nem no seu caso, da sua rotina é no serviço, é a primeira coisa que eu faço no meu trabalho, é ler. Então, tenha Deus como a sua primazia, você vai ver que seu dia vai ser diferente. Eu tenho até uma dica de algo que eu faço, né? Eu acordo, aí quando eu estou indo para o trabalho, como às vezes eu não consigo parar para abrir a Bíblia e ouvir aquela coisa toda, o que eu faço? Eu pego, coloco lá uma palavra, Deus colocou no meu coração, no carro. E aí eu vou ouvindo, né? Muito e assim, a gente também procura ouvir estudos bíblicos, Sim, né? sim. E você vai escutando, você vai ouvindo, querendo ou não, isso te alimenta muito. Muito. Porque o tempo que você para você ouvir um louvor, uma música, o seu trajeto, você escuta a palavra de Deus. Você está sendo alimentado, né? A gente aproveita para fazer até um merchan do podcast da The Perus, né? Ai, Ela coloca o podcast que tem as Exatamente. palavras, tem os programas. O meu esposo, ele tem, na verdade, um CD da Bíblia narrada.
Muito bom. Eu tenho uma dificuldade terrível com isso, terrível. A pessoa lendo a Bíblia. Já ele tem uma absorção muito grande, justamente por isso. Às vezes você fica 1 hora dentro do carro para ir trabalhar e voltar. Esse tempo de 1 hora dentro do carro, 1 hora que você leu, dependendo, né? Você já leu ali um livro pequenininho, né? Você já leu metade de um. você já leu vamos lá, um livro Jonas, é um livro pequeno, né? Uma carta de João já, uma carta de Pedro, você já ouviu, dependendo do trajeto. A minha dificuldade nisso é ouvir a voz. Capítulo 5, versículo... É engraçado. Não, aí eu não consigo me concentrar. Eu já talvez começaria a dar risada, né? Exatamente. Mas tem muita gente mesmo que realmente consegue se concentrar melhor Sim. quando escuta Sim. e tá acompanhando a leitura. Leitura, sim, eu tenho dificuldade. Mas isso é interessante também até pro aprendizado. Sim. Porque tem pessoas que são visuais. Sim. Tem pessoas que precisam ler igual. Tem gente que lendo, ele aprende, assim, ele absorve informação muito fácil. Tem gente que é mais dinâmico, é a visão, é você fazer, então é mais dinâmico. Sim. E tem gente que é no ouvir. Tem pessoas que escutam uma vez, gravou e aquilo ali ficou muito fácil. Você quer uma fácil. dica para memorizar bem e entender bem o que você está lendo? Leia em voz alta. Não precisa ser alto, mas de você ler assim, ó, e qualquer que escandalizar você tem uma assimilação muito maior se ouvindo, lendo. Então, é uma absorção. Você absorve muito melhor. Eu ia falar absorção. Né? Absorção. Também porque te liberta. Mas é isso. Respondemos a pergunta da Elinária, né? Isso, Elinária. Dos horários que a gente Os horários que a gente costuma. O pessoal até perguntou aqui, na verdade é uma pergunta dela também, eu vou colocar agora na tela. Ela perguntou, irmã Monique, quais os comentários bíblicos que você costuma usar? Ih, meu Deus, é muito. São muitos, assim, Elinária, né? Elinária. Isso, Elinária, são muitos. Porque, assim, é como eu estava falando, você tem que ter bastante fonte. A sua fonte principal sempre deve ser a Bíblia. Né? Eu não sei a igreja que a irmã congrega, mas cada comentário ele tem um autor dentro de uma linha de raciocínio. Então tem que se tomar muito cuidado quanto a isso, porque dependendo da doutrina da sua igreja, eu vou usar nós como assembleanos. Então dependendo da literatura que nós vamos ler, ela vai chocar muito com o que a gente aprende. Sim. Eu vou dar um exemplo. Será que eu posso? Posso, né? Ela está perguntando, eu vou dar, né? É didático, tá? Existe um autor que eu particularmente gosto muito. Ele chama John MacArthur. E ele tem um conteúdo, assim, muito, muito bom, muito bom. Eu gosto muito. Só que ele tem um livro que se chama Fogo Estranho. Então, assim, para nós que somos pentecostais... Eu comprei o livro achando que estava falando sobre fogo estranho mesmo, sabe? Na WBU mesmo, assim, sabe? Explicando, sei lá, eu li pensando que era isso. Mas, na verdade, ele faz uma certa crítica aos pentecostais. Então, assim, ele é um bom autor, é um excelente autor, na verdade, mas ele tem esse livro que dá uma... É aquela história da gente saber o que soma pra gente e o que a gente tira. Exatamente, mas aí é que tá o perigo, Isabelle, porque se eu vou pegar vários conteúdos, existe eu particularmente não gosto muito da literatura dele, embora seja muito esclarecedora para muitas coisas, mas eu particularmente não gosto. É o Augustus Nicodemos. Ele tem uma boa literatura, porém é muito diferente do que a gente crê como assembleano. Então tem coisa que choca muito. E se você não tem um fundamento naquilo que você vou falar assim o português bem claro, se você não é aluno de EBD e não é aluno de doutrina, né, frequentador de culto de doutrina, você se perde nos ensinamentos dele. E é muito fácil, E se perde fácil, assim, você começa a ter ideologias na sua cabeça que não são ideologias de um assembleano. E eu não estou criticando, fica bem claro, os presbiterianos, os batistas, nada disso. É só uma visão diferente do que... Então, você tem que ver qual é a sua denominação e o que a sua igreja professa, o que o seu pastor te ensina. Então, assim, tem vários comentários. Eu uso muito o Champlin,
eu uso o IRSB, eu uso o próprio da CPAD, eu uso o FF Bruce, eu não lembro o nome dele agora, mas são vários comentários. E também tem a teologia sistemática. Então, eu até ia falar sobre isso quando nós estávamos falando do cronograma, porque depende do tipo de estudo que você vai fazer. Então, é bom você ter sempre um comentário dentro da sua denominação. Então, tem muitas coisas, tem dicionário, tem comentário, tem teologia sistemática, porque antes mesmo da gente, isso é uma dica, antes mesmo de eu aprender com um comentário, o comentário ele influencia muito a gente. É até um perigo até para pregador. Né, no estudo homilético, quando ele vai montar um sermão, ele pegar um comentário de uma outra denominação e aplicar dentro da pregação aquilo que ele leu e se deixar influenciar, porque tem livro de tudo. E aí aquela visão daquele comentarista é algo que Deus revelou a ele. Mas o que Deus quer revelar à igreja é outra visão. E aí você fica preso dentro do comentário, você vai pregar aquilo que está dentro do comentário, e aí a visão, a revelação e o que Deus verdadeiramente queria falar através daquele texto é outra coisa. Pode ter ficado em oculto, né? Fica em oculto, porque você vai se prendendo a comentário. Então, o comentário ele é bom para te dar um norte, para você estudar. Mas para você pregar, nunca, nenhum comentário no mundo vai extinguir a oração e esse devocional. Então, eu tenho que entender o que Deus quer falar. Eu tenho que saber o público, porque a igreja não é minha. Isso dentro do estudo homilético. A igreja não é minha. Então, eu quero aprender esse versículo aqui porque eu quero entender, amém. Mas eu quero pegar isso dentro de um devocional ou dentro até de um estudo teológico. Mas dentro de um estudo homilético, que é a arte, né, de fazer um esboço, eu não posso pegar e copiar do sermão, do esboço que está lá no livro, do comentário, e aplicar dentro do sermão. Que é muito comum isso, infelizmente. Né? Porque prega o livro, você não prega a Bíblia. Você prega o livro, você só replica. Não é errado, não é errado você replicar. Eu vou ser sincera aqui na frente da irmã Keila, eu replico muitas frases que eu aprendo aqui com o pastor Elias, com o pastor Joinville, que a gente... Inclusive, pode falar aquela frase da Bíblia que a gente estava comentando aqui. Eu anotei as frases de efeito. A frase de efeito da Monique. A frase de efeito, né? Você pode replicar o que você ouve. Sim. Porque, afinal de contas, se você está no culto de doutrina, você está para quê? Para aprender. Sim. Você está no estudo bíblico dominical, você está o quê? Para aprender. Então, se você aprendeu e quiser usar isso numa pregação, não tem problema nenhum. Né? Você pode até, não lembro quem foi que falou, mas eu posso usar a frase, eu uso muito, aquele diga misericórdia igreja, eu digo, eu falo bastante, eu louvo a Deus que agora a gente pode acompanhar as doutrinas daqui, né? Cada dia um pastor diferente, ela pensa. A missionária Luciane, ela fez um comentário muito interessante, que tem super a ver, ela falou, tem pessoas que querem pregar a ideologia do comentarista. Exatamente então isso. É isso. Então, por exemplo, tem comentarista, esse mesmo que eu citei, e alguns outros de outras denominações, que eles vão falar sobre graça, sobre predestinação, ele vai dizer que uma vez salvo, sempre salvo, né? E nós não vamos entrar nisso, que é bastante, é muito debate, muito debate em seminário, em classe, isso aí é bem complicado. Então, assim, às vezes acaba tendo essas guerras, até na própria internet, não sei se vocês já viram, aquelas discussões infindáveis de que é Espírito Santo, batismo, é graça, é salvo, sempre salvo, mas é predestinação, eu sou salvo porque Deus sabe que eu sou salvo. Então, irmãos, é muita coisa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sim. Vai pelo seu pastor, vê o que ele te ensina, vai pela sua denominação, pega professores de escola bíblica dominical, os presbíteros, os irmãos que estudam na sua igreja e pede uma orientação, uma dica, né, dos conteúdos adequados para cada... Porque é difícil a gente falar assim, muito aberto, né? Que a gente pode induzir pessoas ao erro. É muito difícil. Amém? Amém. A pergunta? Não, agora podemos ir para a última. A gente já encerrou a fase da rotina? Então, eu queria esclarecer uma coisa, que nós falamos sobre rotina, sobre cronograma, sobre tópicos, né? Os assuntos, você pode estudar livro e tal. E existe uma palavrinha que muita gente usa hoje, que é o tal do devocional. Mas o que é o devocional, afinal de contas, né? O que é? O que é? Eu vou fazer o meu devocional. Irmãos, devocional nada mais é do que aquele período que você vai tirar de devoção exclusiva para Deus. Então, a nossa irmã perguntou o horário, não importa o horário do seu devocional.
Preferivelmente de manhã pelaquela questão que eu falei, né? De você ter aquele momento que você vai reger o seu dia. Mas eu tenho um devocional à meia-noite. Eu vou ter lá o meu momento exclusivo para Deus. O que é? Eu vou pegar esse aparelho, vou desligar, vou deixar ele bem longe de mim para não me distrair. Vou me retirar no quarto, numa mesa, em algum lugar, vou pegar minha Bíblia. Eu vou fazer uma oração. Eu vou ter aquele período para ler o assunto que eu escolhi naquele cronograma, se é um livro, se é um personagem. Eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar, me esclarecer, me auxiliar, me direcionar, me ensinar. E aí eu vou escolher o texto. Eu escolhi o texto, eu vou decorrer aquele texto. Então, aquele texto pode ser... Eu conheço uma irmã do Círculo de Geração, lá da regional, e eu aprendi algo com ela extraordinário, eu nunca mais esqueci. Ela é líder do Círculo de Geração, irmã Jô, se estiver assistindo, beijo pra senhora. Aprendi muito com ela, irmã, líder do Círculo de Oração. E ela falou para mim que no devocional dela, todo primeiro... uma dica, eu aprendi, eu vou ensinar. No primeiro dia do mês, ela ora e no momento devocional dela, ela pede a Deus uma palavra para aquele mês. Então eu quero, Senhor, me revela uma palavra para o meu mês. Olha o devocional, é um mês. Me dá uma palavra para o meu mês. Aí ela vai, ora, né? Só a assembleana entende isso. Deus dá uma palavra, Senhor, fala comigo na tua palavra. E aí a gente faz como? Abre. E Deus fala com a gente. É só assembleano que tem esses negócios. É crente, né? Aqueles crentes, né? Que é cretino mesmo, né? E aí Deus dá a palavra. E aí ela lê aquela palavra todos os dias daquele mês. Ela vai meditar naquela palavra. Que legal. Ela vai esmiuçar aquela palavra. É uma senhora, não sei quantos anos ela tem, mas ela é bem senhorinha assim, já é senhora, líder do Círculo de Oração, ela é uma bênção. E ela todo dia, quando ela vai orar, ela lê aquela palavra. E ela fala, Senhor, é isso. Nosso mês vai ser assim. Nosso mês vai ser a palavra foi de renovo. Ela já sabe que aquele mês ela vai ter renovo o mês inteiro. Ai, que lindo. E você entendeu que coisa linda? Então é um devocional, é uma palavra. No caso dela, ela faz para o mês. E todo dia ela lê uma palavra. E aí o Espírito Santo direciona ela. Então o devocional é isso. É você ter um momento com Deus onde você vai orar, vai ler algo. E você vai ficar ali, você vai ficar meditando naquele texto. Às vezes a pessoa pergunta assim, né? O meu esposo conta essa história, né? Um jovem, ele é professor de escola bíblica também, só que de jovens. E um jovem perguntou para ele assim, irmão Richard, quantos capítulos o senhor lê por dia? E ele estava cheio, jovem, sabe, né? Aquela coisa, ele falou assim, quantos? Mas me fala você primeiro, quantos que você... eu leio assim uns 4 capítulos por dia, 5 às vezes. Aí ele fala, nossa, que bênção. Eu leio uns 2, às vezes um capítulo, não, um versículo. Aí o jovem olhou para ele e ficou meio assim pensando. Ele falou assim, porque assim, não adianta eu ler 5 capítulos e não entender nada. Exatamente. Não absorver nada, não praticar nada. Então eu leio um versículo, 2, 3 e fico com aquilo na cabeça. Ele fala, né, a palavra dele, do meu esposo, eles amadurecendo aquilo durante o dia. Ele fica comendo aquilo durante o dia. Fica pensando, a fé, eu vou citar o versículo que nós falamos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Então você fica o dia inteiro naquilo, pensando, remoendo aquilo, pensando. E aí você chega no culto e o pregador fala, a fé vem pelo ouvir. Aí você fala, eita, que Deus está comigo. Falou, né? Então esse é o devocional. É um estudo que você faz todos os dias, em devoção. Que você tem aquele período, às vezes você põe um louvor. Como a irmã Milene falou, o devocional dela é dentro do carro. Todo dia ouvindo a palavra, ouvindo ali o louvor, meditando naquilo que ela ouviu. Cada uma tem o seu. Né? Tem o estudo, aí já parte para um estudo teológico, e aqui hashtag tá dentro, tem o estudo teológico, aí já é um estudo sistemático, já é um estudo mais profundo. Então já é um estudo que eu aconselho quem não tem, faça, até para a irmã. Antigamente as irmãs não se importavam muito com isso. Hoje nós vemos aí muitas irmãs se dedicando ao estudo teológico. Então assim, já até acrescentando no que a irmã perguntou sobre comentário, aí hoje a gente já pode abrir um pouco mais com relação à teologia sistemática. É um livro, são livros, né, de teologia sistemática que vai abranger as doutrinas bíblicas. Então você vai aprender. Nesse livro, eu tenho até alguns, eu até anotei uns nomes aqui, que é nome difícil de falar, então a gente escreve para não esquecer, né? É a teologia sistemática, é o estudo sistemático sobre Deus. Então você vai aprender sobre
algumas matérias que vai estar lá, bibliologia, que você vai aprender sobre a Bíblia, como que a Bíblia foi criada, quantos livros tem a Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, como que acharam os pergaminhos, como que é os rolos. Quantas mulheres tem na Bíblia? Quantas mulheres? Entendeu? Então você vai achar lá, aí você vai entender por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica. Por que a Bíblia católica tem uns livros dentro da Bíblia católica, por exemplo, primeiro é Macabeus. Quem é o Macabeus? Macabeus. Quem é Macabeus? Tem um livro lá de uma mulher chamada Judite. Então, da onde surgiu? Por que na Bíblia deles tem um livro a mais que o nosso? Por que é diferente? Então, você tem que estudar a bibliologia para entender o que é livro canônico, que é o que entrou, e o que não foi canonizado, o que não foi reconhecido como inspirado por Deus. Porque o que foi inspirado por Deus está aqui. Então, tem livros que não foi inspirado. É assim que nós, evangélicos, entendemos, né, o livro, não estou desmerecendo, mas é como nós aprendemos. Então, é um estudo mais sistemático. Você vai fazer o estudo, por exemplo, de pecado. Então, você vai ter lá um capítulo de, sei lá, 30, 50 páginas só sobre pecado. Sobre angelologia. Você vai entender o que por que anjo, o que é anjo, existe anjo da guarda, fica para uma próxima, tá? Então são livros. Então, assim, existem literaturas, Louise Berkhoff, vou falar difícil agora. Louise Berkhoff, vou ler aqui, gente, ó, Charles Finney, Weingruten, não sei nem se eu tô falando certo, mas, né, Norman Geisler. Então, são algumas teologias sistemática que eu até tenho em casa, e eu tenho um caderno para cada isso. Um caderno para cada... um caderno para cada assunto. Eu tenho esse caderno aqui, colorido, rosa, bonito, é só sobre estudo sobre mulheres. Por isso que eu pus o tutorial de meninas aqui. Então, é um estudo que eu fiz só sobre mulheres. Então, eu pego uma mulher e vou entendeu? Então, assim, já é um estudo mais profundo. Você precisa de mais material para se aprofundar. É o estudo teológico. E como a gente já falou, o estudo homilético, que é para quem prega, né? Fazer um sermão. Aí você vem aqui num texto orado, revelado por Deus, e você vai ler e você vai aprender sobre esse texto para você aplicar isso numa pregação. É o estudo homilético. Não confunda com omelete. Só para lembrar. É só para lembrar, você lembra. Mas tem que tomar cuidado com esse negócio só de lembrar, porque às vezes você fala, né? Omelético, omelete. Aí você tá com fome, aí já viu, né? Mas é isso aí, é o estudo, né, ali da palavra. E nada, lembrando que nada substitui mesmo a revelação do Espírito Santo. Irmãos, é coisa linda aprender a Bíblia com o autor. Santo. A frase de efeito, pausa. A Bíblia é o único livro que você pode ler acompanhada do autor. Eu tenho essa no Instagram. É a única que você pode ler acompanhada do autor. É perfeito. É isso. Pode ir para a última pergunta? Pode, por favor. O que a gente precisa para estudar? Aí, a gente já falou algumas coisas, né? A primeira coisa que eu preciso para estudar é disposição. Coragem, coragem, é disposição, é dispor do seu tempo, porque o estudo, eu falei para ela no domingo, o estudo, ele te demanda tempo. Eu, para preparar, e eu falo isso, para incentivar mesmo, para eu preparar uma aula de escola bíblica dominical de 1h, 1h30, eu gasto às vezes 6 horas. Porque é isso, é você achar uma palavra lá no meio da revista e falar assim, mas o que é essa palavra? Aí você vai lá, aí você perde meia hora numa palavra. E a palavra, de repente, é a revelação, né? E às vezes é uma palavra que você vai soltar lá no meio que Deus vai, né? A palavra nunca volta vazia, sempre tem um endereço. Então, é você ter um tempo, uma disposição, uma vontade de querer aprender a palavra, né? E você tem. É primordial, é a primeira coisa. A segunda coisa é esse cronograma que nós falamos. Você precisa montar um roteiro. Você precisa ter em mente uma organização do que você quer aprender. A aluna boa é essa, que anota tudo que você está falando. Você está vendo? Essa é a aluna boa. Ela já virou umas 4 páginas aí. E ela é assim, ela está lá desculpa até
que me chama a atenção. Ela está no culto, na pregação, nós estamos fazendo culto de ensino, né, na quarta-feira. Ela senta lá no fundo da igreja com o bloquinho da recepção. Anota tudo. E anota tudo. O pastor está lá ensinando e ela está lá, concentrada. Não deixa de anotar nada. Aluno bom é assim, tá vendo? É anotando. Então, você precisa ter um caderno, você precisa ter a caneta, você precisa ter o cronograma e entender o tipo de estudo que você vai fazer. Entendendo o tipo de estudo, você vai para o conteúdo. Nem todo mundo que ela tenha a disponibilidade de ter um comentário, de ter uma teologia sistemática, um dicionário. São livros que normalmente são caros. Não é um livro barato, né? Então, eu abdiquei de muito sapato para comprar livro. Já abdiquei algumas vezes do meu esposo dizer: o que você quer de aniversário? Eu quero um livro. Você me dá um livro. Então, são escolhas, né? Mas quem não tem, e eu não tenho. Isabelle, o que eu faço? Eu não tenho. Não tenho dinheiro para comprar. Então, você pode sim recorrer ao tio Google. Dentro de uma palavra, dentro de um entendimento, dentro de algo que eu não consegui compreender. Eu falava hoje com uma irmã de um texto muito conhecido de Obreiro sobre uma palavra extremamente Timóteo, 2 Timóteo, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, capítulo 3, e ele vai dar uma lista, né, sobre a corrupção, que ele fala lá, né, nos virão tempos trabalhosos, né? É muito usado aqui nas nossas reuniões de obreiro, né? E ele vai dizendo assim, sobre os... Cadê? 2 Timóteo, capítulo 3, e ele vai dizer assim, ó, enquanto a irmã Keila acha, capítulo 3, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Aí você pensa, o que será que é avarentos? Corre pro dicionário. Porque você vai falar, avarento é o quê? Uma pessoa que usa avental? O que é? Corre pro dicionário, corre para não... Presunçosos, soberbos, blasfemo, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que uma pessoa incontinente é uma pessoa que não respeita a outra. Uma pessoa incontinente é que não presta continência. Uhum. A palavra, ela dá a entender isso, mas não é isso. Uma pessoa incontinente é uma pessoa que não se controla. Olha a diferença de você entender a palavra. Então, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está falando assim, cuidado com essas pessoas, porque vai chegar um tempo que vão ter pessoas dentro da igreja que não se controlam, que não têm o seu autodomínio. E aí a pessoa está dizendo que é a pessoa que não respeita. E foi usado nesse contexto, a pessoa dizer, então os incontinentes é aquela pessoa que não respeita o seu líder. Olha como é diferente. Você ter Então eu não tenho um dicionário, mas você tem lá o Google, se você coloca a palavra, por exemplo, incontinente, e digita logo após a palavra definição, significado, ou até mesmo o que é, a Bíblia, o Google, ele já vai te dar lá algumas definições gramaticais, como é usado. Tem até quando ele coloca no uso bíblico, porque tem palavra que no uso bíblico ele tem outro. Então, assim, é um recurso. A internet, se você souber usar, ela ajuda, e muito. Ah, não sei o que significa. Leia, peça a orientação de Deus. No caso de um estudo homilético, eu não entendi o que a palavra quer dizer. Peça ao Espírito Santo que ele vai revelar. Não corra diretamente para o Google, não corra diretamente para um comentário bíblico, porque isso influencia o que você acha. Aquele comentário, ele pode colocar ele pode abrir a tua visão. Ele pode falar, nossa, nunca pensei. Mas é dessa uma visão forma. de várias, né? É uma de várias. E Deus pode te dar uma, como já aconteceu comigo, eu morri de medo nesse dia, de Deus me dar uma revelação de uma palavra que eu não achei em comentário nenhum. Aí eu vou recorrer aos universitários, chamei meu esposo e falei, senta aqui, deixa eu pregar para você, para saber se eu não estou falando heresia. Eu prego para ele, né? E falo para ele assim, ó, vê se a minha visão tá, né? Vê se minha visão tá muito errada aí, vê se eu viajei aqui na heresia aqui, vê se eu não estou sendo blasfema aqui, e me ajuda. E ele fala, não, é uma visão que eu também nunca pensei, mas errado não tá. Então, tem coisa que é o pão quente que desce do céu e Deus te revela na hora. Então, é importante você ter, né, essas literaturas,
ter o tempo disponível e quando você começar a estudar, você fazer perguntas para o texto. E aí eu vou pedir para você pegar a caneta para anotar, que essa aí é forte, sabe? A Milene já largou a caneta, meu Deus. É você ter ali algumas perguntas, quer ver? Vamos pegar um texto aqui aleatório. Eu falei da Cananeia, das mulheres, né? Vamos em Mateus 15. 15. Olha o medo de falar o versículo errado em rede nacional. É Mateus capítulo 15, verso 21. Ufa, né? E ó, uma dica que eu vou dar aqui, não foge não do que a gente está falando, mas toda vez que você estiver na igreja e tem aqueles pregadores que é uma Bíblia ambulante, é impressionante. Um dia, quem sabe, assim, querendo Deus, a gente chega na metade disso, de você lembrar o versículo, e aí você fala, porque a Bíblia diz em Marcos 4, 27, assim, 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 e porque Deus, e no texto ainda fala o versículo. Você lembrar o versículo já é uma bênção, assim, uma porção dobrada de Elias, né? Agora, você lembrar o versículo aí é quase, né? É uma coisa maravilhosa. Então, assim, quando a pessoa der a referência, abra a sua Bíblia e confere a referência. Porque eu já vi pessoas dizer, porque no Salmo de número 164, mas como assim? Vai só até o 150? A gente tem que ser crente beliano nessa hora. Tem que ser beliano, você tem que ter a sua Bíblia. E esse negócio de falar assim, agora eu vou pregar, leu a Bíblia, né? O pregador leu a Bíblia e falou, pode fechar a sua Bíblia que agora eu vou pregar. Não, eu não gosto disso, não. Quando fala isso. Não, eu também não. Fecha a Bíblia, não. Fecha não. Não fecha não. Você acompanha, você lê e faça perguntas ao texto. Quais são essas perguntas que eu faço para o texto? Quem escreveu? Quem escreveu o texto? Então vamos lá, nós falamos aqui da mulher cananeia, Mateus, capítulo 15, verso 21. A mulher cananeia, não vou ler porque o tempo, vou falar igual pregador agora, o tempo não nos é propício. Mas você conhece a história, então tá lá, a mulher cananeia. Quem escreveu esse texto? Eu preciso descobrir qual é o capítulo que tá. Uma Bíblia de estudo, ela tem embaixo da epígrafe. Ai, que palavra chique, né, gente? A epígrafe é esse título em negrito que tem muitas Bíblias. E embaixo do título da epígrafe tem outra referência. Então, quem que escreveu? Você está no livro de Mateus. Quem escreveu? Mateus, tá óbvio. No Novo Testamento é fácil. No Antigo Testamento já é mais difícil. Porque quem escreveu o livro de 1 Reis, quando conta a história de Eliseu? Fica a pergunta. Quem escreveu? Quem foi que escreveu? Tem gente que vai dizer que foi Samuel. Não foi Samuel, já deixa o spoiler. Não foi Samuel. Então, quem que escreveu o livro de 1 Reis? Aquele compilado. Então, você tem que saber. Antigo Testamento é mais difícil. Novo Testamento é mais fácil. O único do Novo Testamento que não se tem nenhum consenso sobre quem verdadeiramente escreveu é o livro dos Hebreus. A carta aos Hebreus, ninguém sabe exatamente quem escreveu. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas ninguém sabe ao certo para dizer, com certeza absoluta, foi esse. Não sabe. No Novo Testamento, de 27 livros, a gente não tem esse consenso. Mas no Antigo Testamento já é mais difícil. Então, quem escreveu? Só aqui você já perde tempo de pesquisa. Quem que foi que escreveu? No caso aqui a gente sabe que foi Mateus, mas Marcos também escreveu, porque tá aqui, ó. Se você for em Marcos 7, olha lá, Marcos 7, 24 ao 30, tá lá, a mulher cananeia. E tem texto dentro dos próprios evangelhos que muda a epígrafe. Um exemplo aqui que eu posso dar, Mateus fala mulher cananeia e Marcos, não é o caso da minha Bíblia, mas eu já vi Bíblia que se traduz assim, dizendo que em Marcos ele fala sobre a mulher Ciro-fenícia. Que isso, gente? Que vem da Fenícia. Porque da onde ela veio aqui, Tiro e Sidom, é a outra pergunta. Para quem ela escreveu? Para qual era o público? Eu já respondi no começo. Marcos escreve para romanos, Mateus escreve para judeu. Quem era o público que ele estava escrevendo? Aí aqui a gente sabe que é uma narrativa. Quem é que está narrando? É Jesus que está narrando? Não, não é. É Mateus ou Marcos dizendo a narrativa, e aí tem Bíblia que nem a minha aqui, ó, que está em vermelhinho, que destaca as falas de Jesus. Mas aqui tudo é uma narrativa. Por exemplo, quem escreveu o livro de Marcos? Marcos. Não.
Sim. Marcos, desculpa. Sim, foi Marcos que escreveu. Mas quem é esse Marcos? Que Marcos que era? Marcos era um apóstolo? Quem era Marcos? Não era um apóstolo. Não Não era. era. Aluna, me ajuda. Marcos não era um dos 12. Marcos era aquele homem chamado João Marcos. Aquele homem que vai com Paulo na sua viagem missionária e abandona o barco. No meio da viagem missionária, ele simplesmente se assusta com o negócio e fala, fui embora. Abandonou a comitiva. E quando Paulo depois está lá na prisão, que ele está perto da morte, o que ele vai dizer? Traz aqui João Marcos, ele é muito útil para mim. Ele é necessário para a minha vida. Traz ele aqui para mim. Então você vê, Marcos, ele muda, e aqui eu sinto muito forte, assim, até a presença de Deus para dizer isso, que tem pessoas que começam de um jeito, até abandonam o barco, mas ao longo da caminhada, ainda Deus pega, puxa de volta, fala assim, você abandonou lá atrás, mas aqui agora você me é muito útil. Então, você aí, não sei, que está assistindo, que talvez fez como João Marcos e abandonou a fé em algum pedaço aí da trajetória, volta correndo que você é muito útil. Volta depressa, você é muito útil. Então, João Marcos, sendo nessa utilidade, ele ouve, alguns historiadores vão dizer, que ele escreve o livro de Marcos sendo narrado por Pedro. Você vê que muitas coisas do livro de Marcos, ele tem uma ótica de Pedro. Ele dá uma puxadinha ali para as coisas que Pedro viu. Então, era como se Pedro contasse para João Marcos e João Marcos escrevesse ali a biografia, né? A escrita pelos olhos de Pedro. Há quem diga isso, né? Então, olha como é interessante. Então, você vai ver que cada evangelho vai contar a história de uma forma. Por quê? Porque são óticas diferentes. Outra fase de efeito? Posso, Bela? Vai. Outra fase de efeito. Os evangelhos sinópticos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelhos é como uma montanha. Cada um subindo por um lado. Eu ouvi isso uma vez e aprendi. Cada um sobe por um lado na mesma montanha. Então, cada um tem uma visão diferente. Eu subi pela esquerda, eu estou vendo um monte de árvore. E aquele está subindo por lá e já viu de outra forma. Como aqui o próprio texto. Você pega aqui, ó. O texto de Mateus vai dizer assim, entra na outra pergunta. Por que ele escreveu? Como escreveu? Ó a diferença. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Pronto, você entende que ela tem uma dificuldade. Mas onde ela está? Onde Jesus está aqui? Que lugar que está? Se de repente, mais para frente, quando você vai ler, você vai ver que eles estão à mesa, Jesus está comendo pão, mas da onde surgiu essa mesa? Aí você dá um nó, né? Fala, mas onde Jesus está? Aí você vai lá em Marcos. Quando você chega lá em Marcos, você vai ver o mesmo texto. Opa, perdi aqui, cadê? Aqui, desculpa. Quando você vai ver o mesmo texto dizendo que, olha o texto diferente o mesmo texto, uma ótica diferente. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, até aí igual. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher que tinha uma filha, cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar dele e lançou-se aos seus pés. Olha, a perspectiva muda completamente. Sim, então, é a mesma história. A mesma coisa, só que aí eu descubro que ele está dentro de uma casa, que Jesus entrou dentro de uma casa para comer, para descansar, para fugir um pouco do alvoroço, porque onde Jesus estava tinha muita gente. Então, olha como é diferente. Então, eu preciso ter essas perguntas. Para quem escreveu o texto? Para quem escreveu o texto? Por que escreveu o texto? Qual era o contexto disso ser escrito? Porque a gente pega texto fora de contexto, e um clássico texto fora de contexto é o de Josué, capítulo de número 24. Vamos conferir. Cadê os crentes bereanos? Josué, capítulo de número 24. É isso mesmo. 24:15. Meu olho ficou até meio...
24:15, ó. O contexto é muito importante. Quem que escreveu? Josué. Para quem que ele escreveu? Para quem que ele estava falando? Qual era o contexto quando ele diz assim, ó, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós usamos essa frase num contexto o quê? Profético. Sim. Minha família não serve a Deus, mas toda a minha casa. Eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe imã de geladeira, caneca, coisa de porta, camiseta, tudo. Mas qual é o contexto disso? O contexto desse não é profético. O contexto disso era o povo de Israel completamente inserido dentro da idolatria. Sim. O povo rebelde, o povo que não queria mais as doutrinas de Deus, eles não queriam mais seguir o que Josué estava falando. A lei de Moisés para eles era muito pesada. E aí Josué chega a um ponto de dizer assim, olha, é o seguinte... Eu não sei vocês não, vocês fazem, eu já falei, já ensinei, igual mãe, né? Mãe de vez em quando faz isso, né? Eu já falei, já ensinei, já briguei, já pus de castigo, já fiz tudo que estava ao meu alcance. Agora, vocês já são bem grandinhos, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa, porém, vou ficar posicionado. Eu não vou arredar o pé, não vou pôr idolatria dentro da minha casa, eu não vou deixar com que as coisas mundanas entrem dentro da minha casa. Eu e a minha casa estamos posicionados. Então, é importante eu entender o contexto. Sim. Porque se eu não entendo o contexto, eu tiro o texto do contexto e gero um pretexto e fica ali. Ó, outra frase surgiu. Hoje eu estou me sentindo a filósofa aqui, né? Então, são as perguntas, né? Quem são os personagens? Quem são os personagens? E aí, aqui pra gente, né, que eu já falei muito, né? Imagina, tá? Jesus. Então, quem são os personagens? As duas últimas perguntas mais importantes e eu finalizo. Quem são os personagens? O que eu aprendo com isso que eu tô lendo? Nós usamos o caso da Cananeia, da Sinofinícia. Eu li, eu entendi. O que eu aprendi, e quando eu digo o que eu aprendi, é didática mesmo. O que eu aprendi? Que essa mulher, ela rompeu nós não lemos, mas você lê aí na sua casa, confere, pega as dicas, anota o que eu vou dizer. Eu aprendo que ela rompeu a nacionalidade dela, porque o lugar de onde ela vem, Tiro e Sidom, era um lugar que, para você ter uma ideia, quando você vai pesquisar lá Tiro e Sidom, é o lugar onde nasceu Jezabel. Então, olha o lugar ali, o quanto era mal visto aquele lugar. Então, aquela mulher chegar até Jesus e pedir algo para Jesus era uma afronta aos judeus que estavam em volta, porque aquela mulher ela era uma mulher desprezível. Então, assim, eu entendo o quê? Que ela rompeu a nacionalidade dela. Aqui, no livro de Mateus, os discípulos vai dizer, despede essa mulher, faz ela ficar quieta. Então, ela rompe até a parte onde os discípulos estavam ali, se eu posso dizer assim, fazendo uma oração contrária. Não queria que ela recebesse a cura da filha. Então, ela rompe tudo, ela rompe a situação, ela rompe a nacionalidade. Olha a situação que ela estava. Ela não estava pedindo por ela. Imagina como estava a cabeça dessa mãe. Então, eu começo a imaginar o texto. Imagina você com uma pessoa endemoniada dentro da sua casa, sendo sua própria filha. Olha a situação que essa mulher estava. Então, ela rompe, ela deixa a filha dela em casa, endemoniada. Será que ela deixou com alguém? Eu tenho que imaginar essas coisas, porque eu vou tendo lições dentro do texto, porque às vezes a gente não quer sair de casa para ir na igreja, buscar a face de Deus, por algo que está acontecendo dentro da nossa casa. E tem situações como essa que você fala assim, nossa, a mulher deixou a filha endemoniada em casa e eu tô aqui reclamando dessa minha situação, não quero ir para a igreja para buscar a resposta desse problema. Então, eu já aprendi. No contexto diferente. É a mesma coisa. Um exemplo, a minha despensa está vazia, mas ela tinha uma filha endemoniada dentro de casa. Eu posso usar, o meu esposo não serve a Deus. Então, eu vou ficar olhando o meu esposo, não posso ir para a igreja, porque... salvo algumas exceções, torna a dizer, mas eu tenho que buscar pela vida dele. Meu filho desviou da presença de Deus. Não, eu vou ficar sentada no sofá esperando o filho chegar da balada? Não, eu vou me levantar, eu vou vestir a minha roupa, vou fazer igual Davi, quando Ziklag... 1 Samuel 30, quando Ziklag é atacado e o inimigo ele leva a família, leva todo mundo embora, e ele pega e fala assim, e agora, o que eu faço?
Os 600 homens, né? Os homens que estavam comigo querem me apedrejar. O que eu vou fazer? Ele pega, põe o éfode, ele põe a roupa de crente dele, de sacerdote. Ele põe a roupa de crente e ele vai adorar o Senhor. Ele manda chamar o sacerdote e fala, e aí, vamos fazer um culto aqui que eu preciso tomar uma decisão. Eu faço o quê? Eu vou atrás, eu vou na guerra, eu fico, eu choro. O que eu faço? É o que eu tiro da lição. E aí eu aplico. A última parte é eu aplicar. É isso. Eu vou aplicar na minha vida essa situação. Então, eu vou aprender o que ela fez e vou aplicar. E aí, eu termino meu estudo, eu fecho a minha Bíblia, que nem os pregadores dizem, eu fecho meu caderno, e eu então, eu tenho que aprender. Então, eu não posso ler a Bíblia e não aprender nada. Um crente, agora vou àquela frase, né? Você olha a Bíblia, nós estávamos falando no começo das Bíblias que são bem assim, desmanteladas, né? E aí eu disse que o sinal de uma Bíblia, quando você olha para a igreja e vê alguém lá com a Bíblia toda caindo aos pedaços, você pode ter certeza que o dono dela não está. Ele está inteirinho, porque é sinal que ele lê, ele ouve, ele pratica e ele põe ali a vida dele, em um relacionamento dele para com Deus. E isso faz com que a nossa vida seja menos difícil. Eu ia falar mais fácil, mas é menos difícil, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Agora a gente pode revelar, né? Pode. Quantas mulheres tem na Bíblia? Pode. A missionária Luciene, ela colocou a seguinte resposta, e aí vem a confirmação, tá bom? Certo. Ela colocou que temos 93 mulheres na Bíblia citadas, mas temos 49 nomes. Nomes citados. Além, então é 90 mais 40. Na verdade, o que eu tá entendi é que tem os 93, mas os 49 são os nomes. São mais. São mais. São mais. São cerca de 134, 137. Olha, gente, porque tem nome que é como eu falei, tem nome que ele é citado, mas é assim, só fala o nome e acabou. Então assim, não tem nada, nenhuma informação sobre nada. É igual você pegar os discípulos, você pegar os discípulos de Jesus, tem discípulo que se fala o nome, mas quer ver um exemplo bem prático para finalizar? Quando Judas traz Jesus, é feita uma assembleia para decidir quem fica no lugar. Sim. Quem fica no lugar é um homem chamado Matias, não tem nada falando dele. Ninguém sabe o que ele fez. Não tem nada, não tem feito nenhum. Ai, Matias foi e fez. Não fala nada. Quando você vê lá os 7 diáconos sendo levantados, quando existe aquela dissensão em Atos, que se levanta Estevão, em Atos 6, você vai ver que levanta 7 homens. Mas só fala mesmo de Filipe e de Estevão. Os outros que foram lá, Prócoro. Quem que é Prócoro, Jesus? Eu nem sei o que ele faz. Mas o nome dele foi levantado como um dos diáconos da igreja. Então, tem mais de 100 irmãs citadas na Bíblia, por nome. Isso porque eu fiz irmãs, foi acho que uns 2 anos. Tá aqui, ó. Eu não sei se dá para enxergar. 2 anos de estudo. 2 anos. A Bíblia tem estudo pro resto da vida. Tem. E eu não terminei. De não ter eu não terminei. Bela, eu não terminei. Então, aqui, ó, tem nomes, ó, que eu tenho, ó, não sei se vai dar para ver, mas as irmãs aqui vão ver. Ó, eu tenho o nome da irmã e aonde é a referência dela. Tá vendo, ó? 88, são 106, vamos números precisos, no Antigo Testamento. Olha e isso. 25 no Novo Testamento. Olha isso. Uma amiga minha disse que dá para escrever um livro. Eu tô pensando em fazer um série. manual. Quem sabe assim um dia Deus me agraciar, né? Então são vários nomes. Então tem pessoas que não têm, ó, que nem tem uma irmã aqui que chama Betia. Ela é filha de Faraó. O que falou dela? Faço a menor ideia. Só tem o nome. Mas tá lá, então tem o nome dela, tem Egla, Jesus, Ezibleba. Tem até umas opções de nome para Não, Tem, se você ia falar precisar isso. grávida. 2 também. A missionária Jéssica já sabe se o nome bebezinho assim, não. não. Missionária Jéssica, com todo respeito, a senhora já sabe se o bebezinho é menino ou menina. Aí, ó, fica a dica. menino. Não, então eu não posso ajudar. Mas se fosse menina, eu tinha uma boa lista. É Com isso. 134, Por aí. Eu sou ruizinha de matemática, mas é isso. 106 no Antigo e 25 no Novo Testamento é mais uns nomes melhorzinhos, tipo Dorcas, Evódia. Febe, uns nomes mais assim. Parece um remédio, né? Mais moderno, né? Novo Testamento é mais moderno, né? Mas é isso.
Muito maravilhoso esse estudo, né, Beth? Demais. Aprendi muito, tem muita coisa que a gente aprendeu aqui para fazer um estudo, um devocional perfeito. As anotações, tudo, e ela foi bem professora mesmo. Meu Colocou Deus. Foi manual do devocional. É a teacher. É isso aí. Foi perfeito. Agora, uma próxima vez, a gente pode fazer um devocional aqui. É, Tutorial de menina devocional. devocional. Aí a gente pega e põe a prática disso tudo que a gente aprendeu. Isso Muito mesmo, bacana. vamos fazer a Parte prática dois. do Parte programa de 2. hoje. Estou me convidando mesmo assim, na cara de pau, entendeu? Isso é perfeito. Amém. Vamos Obrigada. encerrar com uma oração? Você pode Vamos. orar pra gente? Posso pedir para ela orar? Pode, Posso? sim. Então, a irmã Milene vai fazer essa oração. Amém. Vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Sim. Agradecer, Senhor, pela tua presença, pelo teu ensinamento. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela comunhão. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que foi dito aqui, porque o Senhor está presente em nosso meio. Te agradecer, Senhor, pelas vidas que serão alcançadas através, Senhor, dessa transmissão. Pai, que não venha ser só um programa, mas que esse programa, Senhor, venha alcançar vidas, Pai. E que as suas filhas que estão na direção venham, Pai, ouvir testemunhos e contar testemunhos para testificar o trabalho de vossas mãos. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença em nosso meio, pelo teu ensinamento. Que o Senhor venha nos agraciar com a tua sabedoria. Porque a tua sabedoria, Senhor, faz toda a diferença em nossas vidas. Pai, nos dispense em paz. A cada um que assistiu esse programa nessa noite e aonde ele chegar, que o Senhor venha abrir as mentes, que o Senhor venha despertar em cada coração, Senhor, o desejo de buscar a tua palavra. Ah, meu Deus, eu te agradeço pela tua simplicidade e ao mesmo tempo, Senhor, pela tua grandeza. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É a oração. Muito obrigada pela participação das duas. Espero vê-las em breve. Amém. Obrigada, Parte Beli, dois, pela muito tua obrigada. participação. Eu E agradeço. até a próxima. Até mais. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @ADPerusOficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Levar uma mensagem de esperança, aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da AD Perus é o CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0, conta corrente 515 dígito 0. Ou Banco do Brasil, agência 1700 dígito 0, conta corrente 80300 dígito 6, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.